Vamos sentar, né? E abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 5. E nós vamos ler versículos 16 e 17. Não, desde o 14. 14 até o 17. Mas a tônica é o 17. Então eu vou ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou dependendo da tradução, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. Então, nessas últimas sextas-feiras, nós estamos falando sobre o homem exterior e o homem interior. Falamos sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Vou explicar de novo, porque você precisa entender o que é essa nova criatura. E quem não entendeu ainda o que é o novo nascimento, ele não vai ter uma visão do Evangelho. Se ele não sabe o que é nascer de novo, ele pode ser um religioso disciplinado. Mas o que Jesus disse para Nicodemos? Se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Não tem uma visão do que é o reino de Deus. E também não entra no reino de Deus. Então vamos lá, vamos voltar a João capítulo 3, né? Só para... preciso te explicar o que é essa nova criatura que está em Cristo e que as coisas velhas se passaram. Então, João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha a resposta de Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, o que vai acontecer? Não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele fala sobre os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito. Repare bem que nesse versículo tem dois Espíritos. Olha, o que é nascido do Espírito com letra maiúscula, está assim na tua Bíblia. Então é o Espírito Santo. Então quem nasceu do Espírito é Espírito com letra minúscula. O que é o Espírito com letra minúscula? É o Espírito do homem que nasceu de novo. Então, quem nasceu do Espírito Santo passou a ser Espírito. Então você não é só esse corpo que está aí, esse é seu homem exterior. Você também é Espírito. Então, quando a pessoa encontra o Senhor Jesus Cristo, crê nele de todo o coração. Essa pessoa não veio na igreja para ungir carteira de trabalho, para arrumar emprego. Não é isso. Ela não veio na igreja para sair do vermelho. Essas coisas não é o Evangelho. Essas são as fórmulas de atrair as pessoas para a igreja. Então, todos os problemas que você tem aqui na igreja tem uma solução para os seus problemas. Então vem um monte de gente para resolver problema na igreja. Eles não estão interessados no reino de Deus. Eles não têm nem compreensão de quem Jesus é. Então eles querem assim, eles querem alguma coisa que Deus faça, resolva a vida deles.
Se não tem dinheiro, dá dinheiro. Se está doente, quer ficar curado. Se está desempregado, quer trabalho. Eles querem soluções, mas não tem uma visão de nada do Evangelho. Então, quando a pessoa crê em Jesus, ela tem informação de Jesus Cristo, de quem Ele é, da sua vinda ao mundo, da sua morte na cruz. Ele crê de coração. Então ele nasce por dentro. O homem por si só, sem Deus, ele é morto por dentro. Então o Espírito Santo vem sobre ele e gera dentro dele um novo homem, um espírito novo. Essa pessoa passa a ser um filho de Deus, nascido e gerado pelo Espírito de Deus. Vocês entendem isso ou não? Isso é a coisa mais fantástica que existe. Por quê? Porque agora essa pessoa vai começar a compreender Deus, compreender o mundo invisível, ter uma visão de Deus. Algo dentro dela nasceu, ela não é mais aquela pessoa morta numa religião, cega. Aconteceu algo dentro dela que só ela compreende. Agora ela é atraída por Deus, atraída pela palavra de Deus, uma nova vida brotou dentro dela, ela está tendo uma nova compreensão de Deus, ela nasceu de novo. E a pessoa só nasce de novo se ela receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se não aconteceu isso com ela de verdade, se ela veio na igreja só para arrumar um emprego, ela quer um Deus que dê trabalho, ela está totalmente cega, ela não vai, isso não nasce de novo, não dá para nascer de novo. Está bem claro isso? Então, se Jesus Cristo disse o que para Nicodemos? Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não tem uma visão do reino de Deus, não entra no reino de Deus. Então a coisa mais importante é isso, eu preciso nascer de novo. Eu posso vir na igreja com a Bíblia na mão, participar de um estudo para liderança, eu posso cantar, eu posso ser alguém que pega a guitarra, eu posso ser um que dança na frente da igreja, fazer tudo isso e nunca ter nascido de novo. Eu estou dentro de um ritual religioso. Eu posso até estar ensinando, ser líder de célula. Me deram um caderninho, eu sou um papagaio. Eu leio aqui, tem que falar a mesma coisa. Sem ter nascido de novo. Mas quando a pessoa nasce de novo, tudo é vivo, tudo é diferente. A coisa é diferente, tudo muda, de dentro para fora. Eu passo a ter uma visão do reino de Deus. Veja bem, você acha que o reino de Deus é a igreja organizada que você vê hoje? Hoje em dia você vê uma igreja organizada. Ela tem começo, meio e fim, é uma fórmula. Então você entra na igreja, tem que fazer um cadastro, tem que dar teu nome, SIC, RG, tem que ter uma carteirinha para tomar C, não tem todas essas coisas. Tem um cadastro de quem você é, o que você faz. Você acha que isso aí é a igreja? Isso é uma organização. A igreja vai muito mais além. Domingo é o culto disso, na segunda o culto daquilo, você tem que participar de encontros. É um quadrado. Você entra num quadrado e fala assim, ó, servir a Deus é ficar dentro desse quadrado. Então a gente pensa que às vezes a igreja é isso, a igreja está muito acima dessa coisa organizada, muito acima dessas coisas que você vê na televisão. Muito acima das coisas que eles, na televisão, eles querem te vender. Bíblia disso, Bíblia daquilo, livro de estudo, eles querem te vender. Está muito acima disso a igreja. A igreja são aqueles nascidos de novo, salvos. Na Bíblia ela é a noiva de Cristo, né? A noiva, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Está muito além dessa organização que você vê. Agora eu posso ver a igreja organizada, eu entro lá, eu vejo o líder principal, aquela organização, aquela burocracia, aquela coisa toda que parece uma empresa funcionando. Agora o reino de Deus vai muito além dessa organização. São pessoas que encontraram Jesus. Elas estão numa ordem celestial, não numa ordem burocrática. A igreja, o corpo de Cristo não está enfiado na política, não tem partido político. Não tem representante na política. Igreja e política não se casam, não se combinam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem uma coisa a ver com outra. Política é coisa do homem. Igreja é igreja, é coisa de Deus. Não se envolve. Quando igreja e política começam a andar junto, a igreja já deixa de ser igreja e vira coisa política. A corrupção está ali.
Então a igreja está muito mais acima. Agora, se eu não nasci de novo, eu não vejo isso. Eu vejo uma igreja organizada que aparece na televisão, que tem uma ordem, que tem isso. Por isso que eu preciso nascer de novo. Está bem claro o que eu estou dizendo para vocês? Então, Jesus falou para Nicodemos: olha, se não acontecer isso com vocês, vocês não vão ver o reino de Deus. Vocês não vão entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne. O que é nascer da carne? Nós viemos do ventre da nossa mãe, nós nascemos da carne. O nascimento natural. Mas quem nasceu do Espírito Santo, agora essa pessoa é espírito, é o homem interior, a pessoa nascida de novo. Nasceu alguém dentro de você, no Espírito, que é um filho de Deus. Tá claro? Então olha aqui o que Paulo fala. Vamos lá para 2 Coríntios. Isso tem que estar bem claro. Olha o que ele fala aqui no capítulo 4, da segunda carta aos Coríntios. Ele fala assim, ó, versículo 16: por isso não desanimamos. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Olha aqui o que ele apresenta. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então ele mostra-nos dois homens. Ele fala que nós temos um homem exterior que está se corrompendo. O que é esse se corromper? Não é que está no pecado fazendo coisa errada. Esse nosso homem exterior, ele está programado para morrer. Então a criança nasce, fica adolescente, fica adulto e vai encolhendo, ele vai se corrompendo. Olha como nós estamos ficando velhos a cada ano. Estamos ficando. Essa corrupção que ele fala, ele vai se acabando. A cada dia que você passa, você vai acabando, até ficar velhinho e morrer. Então ele fala que o nosso homem exterior está se corrompendo, ele está passando. Né? Você lembra do seu tataravô? Talvez você nunca viu, eu nunca vi o meu. Mas ele existiu, morreu. Então o homem exterior está se corrompendo. Mas lá dentro de nós existe um homem interior que está ficando cada vez mais novo. A comida dele é a palavra de Deus. A comida dele não é religião, é a palavra de Deus. Esse é o homem interior. Os verdadeiros crentes são esses que nasceram de novo. Se não aconteceu esse novo nascimento, a pessoa não é o verdadeiro cristão. Ele pode estar dentro de uma igreja, alguém fala assim: você não pode pôr essa roupa, você não pode fazer aquilo, você tem que dar um dinheiro, você enche ele de regra. Ele pode até que estar cumprindo regra, mas Deus só reconhece a igreja os que nasceram de Deus, nasceram de novo. É um milagre, a coisa mais extraordinária que vai acontecer. Então, este é a nova criatura. Os que nasceram de novo é que são a nova criatura que nós lemos lá em 2 Coríntios. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vocês estão entendendo isso ou está esquisito essa conversa? Ou nunca ouviu? Então, a nova criatura são os verdadeiros filhos de Deus. Quer ver? Vamos ler lá em João. Volta lá para João no capítulo 1. Eu tenho que ir e voltar, trabalhar assim com você, ir e voltar, até que isso seja real na tua mente, no teu espírito seja revelado. Olha, João capítulo 1. Olha o que ele diz no versículo 12. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha lá, os quais não nasceram do sangue. O que é nascer do sangue? Nascer da vontade do nosso pai, da vontade da nossa mãe. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas de onde eles nasceram? Eles nasceram de Deus. Então quando a pessoa recebeu, não é aceitar, é receber na sua vida, a coisa é entrar. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então são as pessoas nascidas de Deus. Então quando a pessoa crê em Jesus de todo o coração,
um poder de Deus vem sobre ela, gera dentro dela esse espírito, essa nova vida. Ela é nascida de Deus. Ela passa a ser um filho de Deus agora. Então os verdadeiros filhos de Deus são os nascidos de Deus. Por mais que um casal adote uma criança, registre ela no seu nome e diga assim: sou seu pai, sou sua mãe, verdadeiramente eles não são pai e mãe, porque não nasceram do sangue deles. Eles adotaram, é uma coisa muito bonita, vão cuidar da criança. Mas em questão de genética, não são os pais verdadeiros. Está claro isso? Então, só é filho de Deus quem nasceu de Deus, que traz a genética de Deus, a vida de Deus dentro de si. Quem não aconteceu isso, não é o verdadeiro filho de Deus. Pode estar dentro da igreja, mas não é o verdadeiro filho de Deus. Então vocês estão entendendo o que nós vemos no começo? Aqueles que estão em Cristo são a nova criação, a nova criatura. Quem é a nova criatura? Os nascidos de Deus. Por isso que a maior luta que nós temos que travar é ser úteis na mão de Deus para levar o novo nascimento para as pessoas, dar informações para que elas possam nascer de novo. A coisa maior que nós podemos fazer não é cantar, não é dançar, tudo isso é tudo a cerejinha, só a cereja do bolo. Sem bolo não tem cereja, né? Não vai ficar lá. A coisa mais importante é que alguém nasça de novo, que a pessoa nasça de novo, que ela nasça por dentro, nasça do alto. Isso é a coisa mais importante que nós temos que trabalhar na pregação do Evangelho, para que isso aconteça na vida das pessoas. Não tornar ela uma religiosa. A pessoa vem o vizinho: estou com um problema, vamos lá para a igreja. Mas espera um pouquinho, vai levar ele para a igreja para quê? Dê informações de Deus para ele. Quando ele vier para a igreja, ele vem pronto. Vocês estão entendendo? Qualquer coisa ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja para quê? Às vezes vai lá na igreja, vai tirar uma oferta, ele nunca entrou na igreja, vai falar em dinheiro, nunca mais vai voltar, não quer mais te ouvir. É ou não é? Não está preparado nem para entrar na igreja. Então o que nós temos que fazer? Primeira coisa, ter amizade com a pessoa. Ela tem que ver em você um bom caráter, uma pessoa boa, confiar em você. Aí um dia Deus lhe dá uma oportunidade de soltar uma palavrinha, de falar, aí ela vai dar crédito, porque ela confia em você. Então, falar de Jesus não é: Jesus te ama, vem para a igreja, vamos fazer uma campanha. Não, é conquistar alguém para Jesus, é um trabalho árduo. Aí um dia que ela der a oportunidade, você vai falar alguma coisa de Jesus, da verdade do Evangelho, ela vai, sabe, é um trabalho de Deus, até que essa pessoa nasça de novo. Muito importante isso. E cuidar da pessoa, não é largar em qualquer lugar. Então quem é a nova criatura? Aqueles que nasceram de Deus. Quem nasceu de Deus, meu irmão, está viva a coisa dentro dele. Não é uma coisa morta, sem vida. A coisa é viva dentro dele. Lá dentro está vivo. Né? Ele pode não ter muita compreensão, mas tem algo vivo dentro dele. Ele quer. Ele só precisa ser orientado para o Evangelho, nada mais. Agora, quem não nasceu, ele não vem para a igreja, olha assim, não vê a hora de acabar o culto, e ensina, então não quer nem saber. É uma canseira ficar sentado ouvindo ensino. E vamos para a igreja, não adianta pôr o nome dele no envelope, pôr um dinheiro e dar lá, fazer um voto. Não vai, isso é ilusão, isso não existe. Isso não existe. Mas quem nasceu de novo tem sede. Sede da verdade, sede de Deus. Agora, o que o texto diz? Olha lá, volta lá para 2 Coríntios, onde nós lemos. 2 Coríntios 5, né? Cinco, 17. Então ele fala: e assim, se alguém está em Cristo, ela é uma nova criação. As coisas antigas ou coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então esses que estão em Cristo é uma nova criação.
são as pessoas libertas, são as pessoas salvas. Elas estão em Cristo, elas foram transportadas, geradas em Cristo. Então vamos ler. Vamos lá, Colossenses, capítulo de número 1. Vamos trabalhar bem devagar para que você possa entender isso. Colossenses capítulo 1, olha aqui, ó. O que aconteceu com essa pessoa que está em Cristo? Essa aqui é nova criatura. Olha o que ele diz no versículo 13. Ele quem? Deus, Jesus. O que Jesus já fez por nós? Ó, Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas. Leia com calma para entender. Eu nasci de novo, eu sou filho de Deus agora, sou. O que Cristo fez por mim agora? Me libertou do império das trevas, me libertou da mão do diabo. Já me libertou, vamos acreditar. Ele me libertou do império inteiro, do reino e de todos os seus súditos. Império é um reino. Então ele me libertou do império das trevas e me transportou para uma outra dimensão, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino, olha lá, no qual nós temos a redenção. O que é a redenção? É o fim do cativeiro, é o fim da escravidão. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Quando ela assinou a Lei Áurea aqui no Brasil, os escravos se tornaram cidadãos livres da noite para o dia. Acabou a escravidão. Então redenção é isso. O indivíduo está escravizado, aprisionado. Cristo me liberta do império das trevas e me redime da escravidão. Já fez isso. Mas se eu não aprender essas coisas, o que vai acontecer? Eu vou cair nesse negócio. Você está debaixo de maldição. É um demônio, o diabo vai te retalhar. É demônio disso, demônio daquilo. Então o crente nunca aprendeu essas coisas, nem sabe disso. Então vão encher a cabeça dele de medo e ele vai ter que fazer regressão. Ele vai ter que nem se faz na psicologia, ir lá no útero da mãe para depois vir. Não existe regressão no evangelho. Então eu vou falar para ele que ele precisa quebrar todas as maldições hereditárias, né? Mas agora ele nasceu de Deus. As maldições que acompanhavam ele, Cristo se fez maldito na cruz, acabou com as maldições na cruz. Mas se ele não aprender isso, vão dar uma lista de nome de demônio desse tamanho para ele. Aí ele vai ficar, tá amarrado, demônio disso, demônio daquilo, demônio daquilo. Você era católico no passado, eu era. Você beijou o pé de santo, beijei. Então, que demônio era aquele? Era um demônio, tá quebrado, tá amarrado, a vida inteira. Ele vai ter que fazer aquela batalha imaginária. Eles vão criar na mente dele uma batalha imaginária. Você viu uma guerra psicológica? Não existe. Mas na cabeça do indivíduo existe porque alguém pôs. Você entende isso? Então tem 1000 nomes de demônio que não está escrito na Bíblia, mas eles falam que é verdade. Está lá na macumba esses demônios, não é na Bíblia. E ele vai falar, você precisa de um processo disso, processo daquilo. Em vez de ensinar o evangelho, ele entra na religião. Então você vê um monte de gente com medo, amargurado, insatisfeito, inquieto, perturbado dentro da igreja. Aí, você vai para o culto, é uma guerra, um mal-estar, não tem paz, não tem segurança. Então ele nos libertou. Se você nasceu de novo, quando você nasceu de novo, você passou a ser filho de Deus. O que teu pai fez? Ele te arranca do império das trevas, te transporta, põe no reino dele. Neste reino nós temos a redenção. Essa nova criação que as coisas velhas já passaram, ela é livre. Ela é livre. Agora, imagine aquele crente, olha, um jovem, não sabia nada. Ele aceitou Jesus de coração. Aí ele vem para aceitar Jesus de coração. O que você tem que fazer com ele? Olha, agora eu vou te mostrar o que aconteceu com você. E encher a mente dele dessas verdades, pôr ele na liberdade. O que acontece? O jovem vem para a igreja, aceitou Jesus de coração, nasceu de novo. Ele não conhece nada do evangelho. Se ele cair num lugar que só fala de demônio, vou brincar com você, a linguagem de jovem, ele está ferrado. Porque ele vai ficar pior do que era quando estava fora da igreja. Tem gente que falou para mim assim,
Pastor, quando eu estava fora da igreja, eu tinha menos problemas do que agora. Eu não tinha tanta guerra. Eu falei, tá vendo? Por quê? Porque você está num lugar que só fala guerra. Não fala de paz. Jesus disse assim, deixe-vos a minha paz. Mas só fala de guerra. Você é assim, você é um produto daquele meio lá. Então, quando ele é ensinado a verdade vai aqui dentro dele. Ele vai entrando no evangelho, no que Cristo já fez. Imagina você pegar um crente novinho e falar, olha, Jesus já te libertou. Mas pastor, minha cabeça é cheia de coisa. Mas é assim mesmo. Mas olha aqui a escritura, ele te libertou assim, assim. Aconteceu isso, agora você é justificado e redimido, reconciliado. O diabo não pode mais entrar em você. Você não precisa pôr a mão na cabeça e falar, sai demônio de você mesmo. Porque quem entrou em você foi o Espírito Santo agora. Então essa pessoa, você vai encurtar a caminhada dela, ela vai entrar no evangelho, vocês estão entendendo? Então a nova criatura, o verdadeiro filho de Deus, o nascido de Deus, ele é livre. Ele é livre. Muda a mente, pelo amor de Deus. O maior problema do homem é a cabeça do homem é negativa. A mente do homem depois do pecado foi destruída. É como se um programa para o mal fosse posto lá, um chip maligno na cabeça do homem. O homem não sabe disso. Então ele vê tudo nas trevas, tudo escuro, tudo problemático, tudo difícil. Tudo doença, tudo medo, tudo ruim. Aí quando ele nasce de novo, a mente dele não nasceu de novo. Ela precisa ser renovada com a verdade agora. Aí você começa a introduzir no meio daquele lixo, Jesus te libertou, você é uma nova pessoa, você é filho, o diabo não tem poder sobre você, o Espírito está dentro de você. Começa a reprogramar aquela coisa lá, até que a mente dele vai soltando, e ele entra na verdadeira liberdade do Evangelho. Então a nova criatura, ela não é escrava, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, Paulo disse. Entende isso? Agora ele fala assim, olha, aqueles que estão em Cristo. Como é que eu entro em Cristo? Para você entrar aqui, você teve que entrar por uma porta ali. Você não tinha condições de pular, já entrar pela janela. Tem um caminho de entrada, vocês estão entendendo? Então, como é que eu entro em Cristo? Qual o caminho de entrada? Então, vamos trabalhar um pouquinho nisso aqui. Vamos lá, 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios de novo. 1 Coríntios, capítulo 4. Paulo fala isso. No versículo de número 15. Ele fala assim. 1 Coríntios 4, 15. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, contudo não teris contudo muitos pais. Agora olha o que ele fala. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. O que é esse gerar, né? O homem se une à sua esposa, uma semente é introduzida dentro dela, gera uma vida. Olha que coisa profunda. E aquela vida cria forma e nasce uma criança. O que é ser gerado em Cristo? Então, pelo Evangelho, não é pela lei, não é pelo Velho Testamento, não é pelas guerras do Velho Testamento, não é derrubando gigante, rodeando muralha, não é nada disso. Isso aí não é o Evangelho. Então Paulo chegou aos Coríntios, era todos pagãos com deuses estranhos, ele começou a pregar Cristo, ensinar Cristo, introduzir o Evangelho, até que Paulo conseguiu gerar, é que nem uma gravidez, gerar os coríntios em Cristo, no Evangelho, pelas informações do Evangelho. Isso é gerar uma nova vida, introduzi-la em Cristo. Então, como Paulo gerou os coríntios em Cristo? Ele gerou pelo Evangelho. Então é o Evangelho que me gera em Cristo. Não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. O que quer dizer a palavra Evangelho? Boas novas de grande alegria, notícias de grande alegria, de boas notícias de grande alegria. Isso significa a palavra Evangelho. Onde começa o Evangelho? O Evangelho começa com a vinda de Cristo ao mundo. É o início do Evangelho. Velho Testamento, lei, ministério de Moisés. Judaísmo, Evangelho, Novo Testamento.
O nascimento do Deus em forma de homem aqui na terra, pagando o preço dos pecados na cruz. É isso que é o Evangelho. Está bem claro? Então Paulo, pelo Evangelho, nos gerou os coríntios em Cristo. Então gerar uma vida em Cristo é um trabalho de ensino, de paciência, até que acontece aquilo dentro dela. Por isso que igreja, meu irmão, igreja não é lugar de festa, sabe, o pessoal quer fazer da igreja um lugar assim, muito, pular muito, dançar muito, vamos comer muito, fazer muita coisa. Não, isso aí é atividade. Igreja é lugar de concentração, de trabalho, de ensino, de gerar vidas no Evangelho através da palavra de Deus. É uma coisa imensa, é uma disciplina, é um trabalho imenso, não é uma brincadeira, gente. Então hoje em dia você vê, tem mais louvor do que ensino, né? Louvor é uma coisa boa, mas tudo é possível para aquele que crê, não é para aquele que vive cantando. E tem certos louvores hoje que é pura heresia. Não canta nem a palavra, canta um monte de coisa que tem nada a ver com a Bíblia, mas que agrada o homem. Então gerar uma vida, por isso que a gente tem uma pequena programação de rádio a noite inteira para gerar uma vida no Evangelho. O Walter, com o seu ministério, vai na internet para gerar alguém no Evangelho. É um trabalho árduo, sem parar. Então o Evangelho é que nos gera em Cristo. Está bem claro isso? Alguma pergunta? Então vamos lá. Vamos para Romanos agora. Eu não vou mais falar isso esses dias, eu vou mudar agora. Semana que vem já mudo. Agora nós estamos em Cristo, nós somos transportados. No mundo espiritual nós estamos nesse lugar, em Cristo, redimidos. Então, Romanos 8:1, olha o que fala assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Há para quem? Para os que estão em Cristo. O que está em Cristo é uma nova criação, é um filho, é um liberto, é um redimido. Nenhuma condenação há. O que é condenação? Uma sentença condenatória pesa sobre o indivíduo. E ele está condenado, ele vai ter que cumprir aquela sentença. Está claro? Cristo tomou a nossa sentença, a sentença da humanidade, e pregou ela na cruz. O que nos condenava caiu sobre ele na cruz. Então agora que nós estamos em Cristo, não há mais condenação para nós. Nós não somos mais condenados. Foi tirada da nossa vida toda a sentença que tinha, todo mal. Caiu sobre ele na cruz. Então olha lá. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Há do verbo haver, existir, para os que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Uma outra lei veio vigorar em mim. A lei do Espírito da vida em Cristo, onde eu estou, me livrou da lei da condenação, da lei do pecado e da morte. Já livrou. Já livrou. Vocês estão entendendo o tempo do verbo? Passado, já aconteceu. Então a nova criatura não está mais debaixo de condenação. Ela não está mais escrava do sistema religioso. Ela está unida a Cristo, é um espírito com Ele. Não há mais condenação para ela. Ela é liberta do império das trevas, transportada. É liberta do império das trevas. Quando eu falo assim, teu coração tem segurança, ou você tem um pouquinho daquele véu, ó, o demônio. Estou com medo do demônio. Ou tem esse feitiço na tua cabeça ainda. Medo. Não fala nem nesse nome. Fala nem nesse nome. As pessoas, ai meu Deus. Fala nem nesse nome. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Não é assim? Uma palavra mágica para espantar o medo, né? Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ande assim, olha. Eu sei que você é complicado, como eu sou complicado também. Mas nós não estamos mais debaixo de condenação. Então a gente tem que andar na liberdade do Evangelho, na alegria, ter satisfação de ser uma pessoa salva. Vamos ver
Vamos falar sobre a redenção. Vamos lá para Romanos. Já estamos em Romanos, né? Olha lá, Romanos capítulo 3, volta um pouquinho. Romanos capítulo 3. Vamos ler do versículo 21, mas a tônica é o versículo 24. Olha lá. Ele fala assim: mas agora sem lei, Romanos 3, 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça. De quem é a justiça? Do homem ou de Deus? De Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Agora ele mostra a situação de todos os homens, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora olha o versículo 24. Sendo justificados de graça, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo. Então o que é ser uma pessoa justificada? O que é ser justificado? Você devia 100 mil reais, né? Você já sabe disso, devia 100 mil reais, não tinha com que pagar. O teu credor vai te pôr na cadeia, você assinou toda a documentação, você está condenado. Vai para a cadeia porque não pagou. Aí vem alguém que tem os 100 mil reais, olha para você, tem misericórdia de você, assume o teu lugar, vai lá para o teu credor. Quanto é que ele deve? 100 mil reais, toque, paga. Dá tudo que ele assinou aí, rasga tudo e te põe em liberdade. Você fala assim, mas o que eu fiz? Eu nem merecia, eu que estava devendo. É verdade. Mas alguém tomou o teu lugar, pagou o que você devia. A partir de agora o teu nome está limpo na praça. O credor não pode fazer mais nada com você porque foi pago o que você devia. Você foi justificado. Não está mais condenado. Então Cristo levou a nossa... Eu não tinha com que pagar a minha dívida, o meu pecado. Cristo foi na cruz, assumiu o meu lugar, pagou o que eu devia e me justificou. Sou justificado de graça. Então quando eu creio nele, tudo que eu devia é arrancado. Deus olha para mim agora e me vê sem nenhuma dívida, justificado, sem culpa, sem condenação. De graça isso acontece comigo. Mediante a fé, lá, eu preciso crer. Olha o que ele diz. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. A redenção existe aonde? A redenção que existe em Cristo Jesus. Quando eu falo assim, eu olho para você, às vezes me dá até um desânimo. Não de olhar para você. Mas eu fico tão aqui no meu coração, eu falo assim, meu Deus, será que eles estão entendendo de verdade? Será que esses irmãozinhos novos estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é redenção, justificação? Será que estão? Porque eu demorei 20 anos para entender isso. Porque ninguém me ensinou isso, só me ensinaram a falar, a fazer guerra e passar óleo nas coisas. A redenção está em Cristo. Então a nova criatura, o novo homem que nasceu de novo está em Cristo. Liberto do império das trevas, transportados, justificados e redimido. Isso é uma coisa que precisava ser gritada por todos os cantos. Isso levanta a igreja, faz as pessoas crer, ter dinamismo, coragem, né? Liberdade, alegria, né? Sabe? Isso aí é o evangelho, arroz com feijão do evangelho. Quer ver outra coisa? Efésios. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 1. Então, a tônica é o versículo 7. Mas vamos ler desde o versículo 3 com bastante calma. Olha que o Efésios é uma das cartas mais profundas que fala dos lugares celestiais. Então ele começa dizendo assim. Versículo 3 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Aonde estão todas essas bênçãos espirituais? As pessoas querem que estejam aqui na terra. Mas onde elas estão? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, onde estão todas essas bênçãos espirituais? Lá nas regiões celestiais em Cristo.
nos aguardando. Depois ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como é que Deus pode ter me escolhido antes de ter criado o mundo se eu nem existia? Deus, ele tem os seus atributos incomunicáveis, dons incomunicáveis, que só ele tem. Só a pessoa de Deus que tem. Um deles é a presciência. Ele sabe de tudo antes de acontecer. Vocês estão entendendo ou não? Você pensa que ele não sabia que ia passar essa crisezinha aí? E só você que não sabia, que você está vivendo ela agora. Então, olha, veja, você está lidando com Deus grande. Então, ele já viu toda a humanidade. E já viu você lá na frente antes que você existisse. Deus é Deus, não é? Então, antes dele fundar o mundo, de você existir, ele já sabia que você seria uma pessoa que iria crer. Para uns, ouvir isso aí é a primeira vez na vida. Dá até um nó na cabeça. Nós não estamos lidando com Deus pequenininho assim, que o diabo é do tamanho dele, estão tirando um braço de ferro para ver quem é mais forte. Na cabeça de muitos é assim. Não, Deus é o criador de tudo, um Deus gigante que sabe tudo. Antes, ele chama de todas as estrelas pelo nome delas. Tenta contar num metro quadrado, a gente tenta contar as estrelas para ver se você sabe. Perde de vista, não perde? Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, não é por acaso que você está passando um monte de coisa, está sendo despertado para o Evangelho, está acordando, passou umas tribulações, ele se desentendeu com certas coisas. Tudo isso é um processo até você entender a verdade plenamente. Continuando. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual em Cristo nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Até aí. Então, em Cristo nós temos a redenção pelo sangue. Então, aquela nova criatura que está em Cristo, que as coisas elas se passaram. Quem são esses? Os que nasceram de novo, a igreja, os verdadeiros filhos de Deus. Essas pessoas estão em Cristo, foram libertas do império das trevas, transportadas, alcançaram a redenção, no qual temos a redenção pelo seu sangue. E os pecados, pastor, e a remissão. O que é a remissão? Deus passou um pano, jogou tudo que era errado meu para fora, a remissão de todos os meus pecados pelo sangue de Jesus. Então você pode ter sido uma pessoa terrível no passado. Hoje, se você está em Cristo, foi tudo perdoado, é tudo passado. Você pode lembrar, mas Deus não tem mais nada a ver com o teu passado. Acabou. Para Deus você passou a existir o dia que você nasceu de novo. Nasceu um filho. Entende? Todo o teu passado já morreu, acabou. Você pode lembrar, pode até sofrer ainda por coisas do passado, mas na ótica de Deus tudo foi apagado, acabou, eliminado. Como é que eu vou fazer uma regressão para querer voltar num lugar de que eu já sei há muito tempo e Deus já apagou? Como isso? Isso é tolice, olha, quem prega e ensina regressão é uma cegueira e acaba com a mente das pessoas. Vou regredir. Lembra que o teu professor no primeiro ano deu uma bronca e você ficou com medo. Agora você tem medo hoje porque o teu professor te deu uma bronca. Agora vai lá com Cristo lá. Vai no passado. Mas não está escrito isso, gente. Alguém na internet vai ouvir isso e vai ser liberto. Fala assim, amém. Então nós temos a redenção pelo sangue. Temos a redenção. Então, esses cultos de libertação de demônio não é para crente. Essas campanhas de libertação que não param, uma acaba, uma começa a outra, acaba uma, começa a outra. A pessoa está 20 anos na igreja. Você precisa de libertação. Mas libertação do quê? Da ignorância do evangelho. Essa é a libertação. Não acaba nunca a libertação. As pessoas esquecem que nós estamos presos num velho homem defeito hoje, que a gente perde a paciência, a gente se irrita e fica nervoso, né?
E você nunca vai deixar de ser nervoso. Você é assim. Está assustado com isso? Só se o Espírito Santo produzir o fruto, amor, alegria e paz, que o fruto é dele, não sou eu que produzo, é ele que produz. Caso contrário, você vai ficando mais velho, vai ficando mais irritado ainda. Vai mudando os hormônios. Isso aí, todo mundo é assim, gente. O crente precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Você não é boa coisa. Você tem uma natureza ruim em você. Você se irrita, você cobiça. Se não tomar cuidado, fala mentira, briga, julga, condena, todo dia. Você não é assim? Ai, que alívio, pensei que só era eu. Pois não, Shirley? Não, eu também creio que o Espírito Santo pode transformar o homem. Muitas coisas ele transforma. Mas aí eu olho para mim, eu estou com 58 anos. E eu vejo que ele transformou algumas, mas outras ainda não. Nós estamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nós. Agora eu faço uma pergunta para você, Shirley. Em que você mudou? Em que eu mudei? Mudamos muitas coisas, mas tem coisas no nosso caráter, na nossa personalidade, nem com britadeira a gente muda. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando assim? Porque cria-se uma capa assim, que o crente é alguém santinho, calmo, mansinho, educadinho, tem que estar sempre sorrindo. No trânsito ele só fala assim: vai abençoado, né? Todas as esposas são um mel, mansinhas. Todos os maridos, ai, benzinho. Então parece que o crente é essa coisa melosa. Não é nada disso. Estão tudo quebrando pau, tudo se irritando, tudo brigando, tudo discordando. É quando chega na igreja, passa a capinha assim. Oh glória, oh glória. Nós somos muito defeituosos. Há quanto tempo o Espírito Santo está na sua vida e tem coisas que você nunca mudou? Eu tenho que me entregar a cada dia para ele mudar. Mas aqui na terra, enquanto nesse corpo, tem coisas que nunca vão mudar, meus irmãos. Seja franco com você mesmo, eu seja franco comigo. Ele muda. Já mudou muito, mas tem coisas tão encalacradas no nosso caráter. Nós somos duros mais que uma pedra. Você entende isso ou não? Pode falar. Não, o espinho da carne era outra coisa. É que ele tinha tido muita revelação. Eu não vou entrar no espinho da carne aqui, porque ninguém sabe o que é até hoje. Mas, não, entende? Olha, você tem que entender esse Romanos 7 aqui, olha. Vamos lá para Romanos 7. Temos um tempinho ainda? Temos. Olha lá, Romanos 7, é isso que eu estou falando. Olha o que Paulo fala. Romanos 7, a partir do versículo de número 15. Olha lá, vamos entender. Olha, isso aqui foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ele vivia isso aqui. E era o apóstolo Paulo. Então ele diz assim: pois nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que Paulo estava numa crise. Ele falou: mas que coisa, eu não compreendo o meu modo de agir. Eu não quero fazer aquilo, eu não quero me irritar e fico irritado. Deus me livre desse demônio da irritação. Não é demônio, a minha carne é assim. Então ele fala assim: olha, acorda, olha o que ele fala. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Ele nem compreendia como ele fazia essas coisas. Ele diz assim: pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então Paulo acordava de manhã, vou dar exemplo. Hoje eu vou ser bonzinho, eu vou ter uma paciência com o nenê, eu vou ser paciente no serviço, eu vou dar risada para todo mundo. Meu chefe chato vai chegar com aquele bigode, eu não vou me irritar, eu vou tratar todo mundo bem. E quando chega meio-dia você fala: meu Deus, eu me irritei com a criança, nossa, eu fiz tudo errado, não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Só que você nunca consegue. O bem, você quer ser bom,
Mas você percebe que tem um programa na tua carne mal, não é? E daqui a pouco você fez tudo errado, gente. Mas que coisa terrível, não consigo. Eu quero fazer tudo certinho, mas eu sou um defeito total. Olha o que ele vai dizendo, olha lá. Ora, se faço o que prefiro, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Então, quem é Paulo que faz? É o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efeituá-lo. Então, o querer fazer as coisas certas está em mim, mas quando eu vou fazer, eu descubro que eu tenho um mal nessa carne que descontrola, eu erro todo dia. Vocês estão entendendo ou não? Eu erro todo dia, nós somos falhos todo dia. Eu não consigo ser santo como tem que ser, todo dia eu erro. Isso é um alívio, por quê? Porque se a pessoa entra numa igreja da lei, vamos falar assim para ele: você não pode fazer isso, não pode, a irmã não pode pôr essa roupa, não pode isso, se passar esmalte é o demônio, se cortar o cabelo vai para o inferno, não põe. Então fica todo mundo assim, ó, ao quadrado, né? Não adianta, vai ter as mesmas vontades, vai errar a mesma coisa, vai ser tudo igual. Não é a roupa que muda o teu coração. Então enche a pessoa de regra. Aí eles vão quebrando, daqui a pouco eles entram na igreja assim: oh Deus, eu sou miserável. Ah, Senhor, eu vou pôr a boca no pó. Sabe por que eles oram assim? Que eles erraram tanto, estão tão culpados, que não conseguiram cumprir aquela santidade. Então eles vêm arrasados para chorar, quer tremer, quer tomar um choque. Que eles estão tão condenados na mente deles, que eles não. Aí na igreja, ai Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí sai até uma língua estranha, rachachola, misericórdia. Né? Todo culto é misericórdia, por quê? Porque ele pensa que ele vai ser santo, perfeito, não é? Então Paulo fala: na minha carne não habita bem nenhum. Então, nós somos defeituosos todos os dias. E ele vai dizendo assim, ó, versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, descobri, Paulo, já não sou eu quem faz, e sim o que? O pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal habita em mim. Agora olha o que ele fala: porque no tocante ao homem interior, olha lá, o homem interior nascido de novo, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo no meu corpo, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha lá: miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Então vai haver duas forças, existem duas forças em nós. Lá dentro o homem interior quer as coisas de Deus, tem prazer na lei de Deus. Mas aqui fora, de repente, eu me irrito, perco a paciência, faço tudo errado, entro em conflito. Então, é uma batalha de duas forças dentro de você o tempo todo. Vocês estão entendendo isso ou não? É uma guerra, gente. Não, quanto mais você refriar, melhor. Você tem que refriar. Mas, de repente, um dia você não consegue refriar e estoura tudo. E daí? Perdeu a salvação? Não. Deixou de ser filho de Deus? Não. Deus ama menos você? Não. Ele sabe que você não consegue refrear a vida inteira. Você vai falhar. Tem uma hora que a coisa vai. Não consegue. Vocês estão entendendo ou não? Então, por isso que nós não temos que julgar ninguém. Não julgue ninguém pela aparência, se ele foi mais fraco, se ele foi mais forte. Porque nós somos todos iguais. Às vezes está do lado do irmão, o irmão perdeu a paciência. Esse irmão aí, não sei não, perdeu a paciência. Pô, eu sou igual a ele, eu também perco. É um alívio ver ele perder a paciência, porque, ai, que conforto, eu também perco, não estou sozinho na parada. Vocês entenderam? E se a esposa perder a paciência com o marido, isso aí é com todo mundo. Vai perder. Mas perdeu a salvação? Não. Deixou de ser crente? Não. Deixou de ser liberto? Não. Deixou de ser justificado? Não. O Espírito Santo foi embora? Não. É filho de Deus? Sou. Não mudou nada. Você que não sabe que você é assim. Deus sabe. Então, quanto mais você puder refriar as coisas, compete a nós refriar. Mas não é porque você não conseguiu refriar um momento que está tudo perdido. Não, está tudo normal.
Você só provou que tem uma natureza ruim mesmo. Está bem claro isso, queridos? Mas, então, eu me desviei um pouco. Então você vai encontrar essas duas forças. Nunca esqueça isso. Quem nasceu de novo tem uma guerra dentro dele. Lá dentro dele, no homem interior, ele quer fazer tudo certinho. Mas, quando ele chega no homem exterior, quer fazer tudo errado. Então é um conflito. É um conflito, às vezes dá umas angústias na gente por causa dessas duas forças. Olha lá em Gálatas o que Paulo fala, olha lá. Vamos lá em Gálatas, para você entender. Gálatas capítulo 5. Ele fala que existe uma guerra em você, olha. Versículo 16. Gálatas 5,16, olha. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora, olha o que ele mostra aqui, ó. Ele mostra uma guerra sendo travada em você. Porque a carne é a sua natureza exterior. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, olha aqui, o Espírito Santo está em mim. Então, uma luta do Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito. Nós vivemos num conflito. Lá dentro eu quero fazer tudo certinho, mas de repente eu erro e falho. Aí eu me programo para fazer tudo certinho, daqui a pouco eu erro e falho. Então todos nós somos assim. Pode falar, Cília. Isso, mas ele não está dizendo que para você andar no Espírito, você não vai um dia se irritar. Nós estamos andando no Espírito, entende? Onde é que nós estamos? Olha que coisa ele falou, se nós vivemos no Espírito. Nós vivemos no Espírito. Nós vamos andar no Espírito. Mas o andar no Espírito não significa que um dia eu não posso perder a paciência, que um dia eu não posso ficar nervoso, que um dia eu não fique chateado com alguma coisa. Eu não deixei de andar no Espírito, mas a minha natureza ruim me leva, me entristece, eu acabo fazendo essas coisas, né? Pode ver que o apóstolo Paulo deu bronca no apóstolo Pedro. Houve lá um conflito entre eles. Eram todos apóstolos, tiveram conflitos também. Ainda que dentro da verdade, mas tiveram. Está bem claro isso? Então, quando eu me conheço assim, é mais fácil falar, Deus, porque eu estou tentando ser uma coisa que eu não consigo ser. Então eu estou debaixo da graça de Deus, sou a nova criatura, redimido, justificado, filho de Deus, tenho o Espírito Santo, porém o maior problema é que nós estamos presos numa natureza terrena. Então não julgue ninguém, não condene ninguém, não critique ninguém, se veio ou se não veio, se é melhor, se não é melhor, se pôs tal roupa. Não, deixa todo mundo livre, porque todos nós passamos por essa luta interior, todos nós, ninguém é melhor que ninguém. Quando a igreja está debaixo de lei, impõe um montão de proibições, o povo está atormentado, ele está inquieto, está acusado, está apertado, porque ele sabe que não consegue cumprir tudo aquilo, mas tem que manter aquela aparência que cumpre para... Você entendeu? Vive numa panela de pressão dentro dele, ele vive assim, por isso que vive condenado, a consciência condenada o tempo todo. Tá certo, queridos? Vamos terminar onde nós começamos, vamos? 2 Coríntios... capítulo 5, aquele que está em Cristo, versículo 17, se alguém está em Cristo, nós estamos em Cristo, somos o quê? Uma nova criação, uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, e que tudo se fez novo. Então acredite nisso, você está em Cristo. Todo o nosso passado se foi, nós somos o justificado, redimido, reconciliado. Somos salvos, somos os filhos de Deus, somos a igreja de Deus. Não perca essa sua posição de fé, tá bom? E na semana que vem nós vamos falar disso aqui, ó. Versículo 18. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é esse reconciliou? Toda a parede da separação entre eu e Deus, Jesus derrubou na cruz. E agora Deus vem e me reconcilia com Ele. Eu estou juntinho de Deus, acabou. Os Golias já não existe mais, as Jericós não existe mais. Não tem mais parede da separação.
Cristo me reconciliou com Ele. Eu estou agarrado em Deus e Deus agarrado comigo. Para nunca mais se soltar, tá bom? Fala, Márcio. Não, a pessoa nasce. Não, o batismo é para quem nasceu de novo. Então a pessoa nasceu de novo, ela vai ser batizada. Ela não é batizada para nascer de novo. Ninguém nasce de novo se batizando. Não. Batismo é para quem já encontrou Jesus, nasceu de novo. Tá? Ninguém nasce de novo se batizando. Tem quem pregue isso. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá claro isso? Tudo bem, meus irmãos? Então não esqueça que domingo agora é a ceia. Se esforce para estar presente. Tá?